Boa tarde a todos e todas. É sempre uma alegria renovada estarmos juntos nessa tarde gelada de domingo especial, para refletir sobre um tema que é um tema pertinente a todos nós, que é a visão espírita dos filhos. Ainda que a gente muitas vezes não tenha tido filhos ou ainda não os tenha, por que que eu digo, vocês conseguiram ver os slides aparecendo? Sim? Sim, Tânia, está em modo de projeção, certinho. Ah, ok, obrigada. Por que que eu digo que é um tema pertinente a todos nós, a cada um de nós? Porque ainda que a gente tenha optado, ou tenha acontecido de nós não termos tido filhos, ou ainda não termos filhos, nós somos filhos de alguém. Então, quando eu pensei no tema, foi muita coincidência que a música que foi colocada hoje na ambientação para passar a divulgação das atividades da casa, que foi Quanto à Luz, era a música que minha mãe mais gostava. A mamãe fez 1 ano de retorno à pátria espiritual agora em janeiro. E aí eu, de olhos fechados, me emocionei ouvindo a música, porque a lembrança, a memória dela me veio assim, por causa da música, e eu me emocionei. E eu pensei nela, a gente sabe que o pensamento é muito rápido e que a gente se mantém em contato com os nossos afetos através desse pensamento. Eu falei, Maurinha, ela chamava Maura, mas a gente chamava ela de Maurinha. Olha a música que você gostava, e eu tenho assim no meu coração certeza que ela sentiu a minha emoção, ouviu o meu pensamento, a minha lembrança. Então, nós somos filhos de alguém e nós, muitas vezes, tivemos filhos nessa encarnação. E antes de entrar na base doutrinária, eu também quero contar uma história que eu escutei recentemente de uma amiga muito querida. Ela estava muito chateada e veio desabafar comigo, porque um sobrinho dela, ela tem uma família muito grande, e um dos sobrinhos dela havia recebido ordem de prisão, porque estava com a pensão alimentícia atrasada já há muito tempo. E as filhas, que já são quase adultas, perderam a mãe recentemente, resolveram, então, entrar na justiça pedindo as pensões atrasadas, e o pai alegou que não tinha, foi então emitida uma ordem de prisão, sobrinho dela. E ela disse que, conversando com o irmão, que é pai desse rapaz, com o irmão dela, o irmão estava muito indignado, que era um absurdo que as sobrinhas tinham feito, que as sobrinhas não tinham o direito, as sobrinhas não, as netas não tinham o direito de fazer isso, que coitado do filho dele, como é que ele ia fazer agora? E ela, então, serenamente, disse a ele assim, ele está errado, ficou tanto tempo sem pagar a pensão? Qual a razão disso? Uma vez que ele está bem financeiramente, ele mudou para outra cidade, fez outra família, tem filhos dessa outra família que ele sustenta. E aí o irmão dela ficou indignado com ela e falou um monte de coisa e disse para ela assim, mas não interessa, é sangue, ele é meu filho, não interessa se ele está certo ou está errado. E aí ela estava muito chateada, veio conversar comigo, porque ela entende de outra forma, apesar de não ser espírita, ela é de outra comunidade de fé, mas no entendimento dela, o fato de alguém ser nosso filho não significa que a gente tenha que passar um pano para as coisas erradas que os nossos filhos fazem. Porque, independentemente deles serem nossos filhos, eles são pessoas, são cidadãos, são pessoas que têm que ter responsabilidade e responder pelos próprios atos. E aí a gente conversou, trocamos ideia, eu falei que na minha visão, inclusive religiosa, ela estava coberta de razão, que esse pai, que é o irmão dela, que estava equivocado, que ao fazer isso ele estava indiretamente, inclusive, estimulando o filho dele a achar que burlar a lei e fazer o que quer, independentemente de pensar no outro ou não, que isso é uma coisa que pode ser feita sem problemas. E nós que somos espíritas, nós temos, então, um embasamento doutrinário para evitar que a gente caia nesse tipo de situação. Então, na altura que nós estamos hoje, nós que estamos aqui reunidos, e talvez as pessoas que nos assistam posteriormente,
Se temos já filhos adultos, ou seja, em que idade, é importante a gente não perder isso de vista, que o conhecimento que vai ser colocado aqui, que é o conhecimento trazido pela doutrina, ele serve justamente para basear o nosso olhar, a nossa forma de olhar para esses filhos, para que a gente não se perca de tanto amor. Porque o curioso é que o comentário que foi feito pelo irmão dessa minha amiga foi um comentário de quem ama. Só que esse amor é o amor viciado na sua fonte pelo orgulho, pelo egoísmo, por uma série de outras questões, e isso a gente vai ver durante a exposição, vai trazer consequências tanto para o pai quanto para o filho ali mais na frente. Então, vamos entrar aqui na visão espírita, em primeiro lugar, do ser humano. Então, quando a gente fala em filhos, em pais e filhos, porque não dá para falar em filhos sem falar também nos pais, a gente vai recorrer a essa visão que o espiritismo tem do ser humano, porque quando a gente tem uma criança que nasce, um bebezinho, existe todo um ciclo vital. A gente tem uma responsabilidade maior, até legal, em relação aos nossos filhos, até eles atingirem a maioridade, mas a nossa responsabilidade e o nosso vínculo não se encerram aí. Nós seremos pais para sempre, eles serão nossos filhos para sempre. Se essa afinidade for uma afinidade espiritual, esse vínculo permanecerá além da morte. Então, como que o Espiritismo vê o ser humano? Como que o Espiritismo vê esse ser que chega no início da sua jornada e que depois cresce ao longo do seu ciclo vital? Como que o Espiritismo vê essa pessoa que chega? O principal é que nossos filhos, dentro da doutrina espírita, são espíritos reencarnados. Então, eles não são criados ali no momento do nascimento. Eles existiam antes, eles tiveram uma série de experiências anteriores e trazem essa experiência, essa bagagem, no momento que nasce consigo. E essa bagagem ela vai se manifestando ao longo desse processo de desenvolvimento. Eu coloquei, entre parênteses, algumas questões que não são únicas, são as questões que norteiam essas ideias, mas existem outras, eu coloquei apenas para a gente saber onde que estão aí essas referências. Bem, esses espíritos, então, trazem essas tendências de vidas passadas. A Joana de Ângeles, ela gosta de fazer, utilizando palavras da psicologia, de fazer essa diferença entre o self e a personalidade. Então, qual é a diferença? O self é o nosso eu profundo, é o conjunto de todas essas existências e interexistências que a gente passa entre uma e outra lá no plano espiritual, que compõem a gente, e que a gente, nessa atual existência, a gente não tem acesso ao nosso self profundo. E a personalidade é essa existência atual em que a gente se manifesta e depois que a gente desencarna permanece conosco. Então, nós somos um self profundo porque temos toda essa bagagem, esse arquivo que nós trazemos das nossas vidas passadas. E estamos atualmente com essa nossa personalidade. No meu caso, eu sou Tânia, filha de Maura e Rui, nascida em Belém do Pará, com tais irmãos e vivenciando tal história. Então, essa é a minha atual personalidade, mas o meu self é composto de várias personalidades passadas e de várias experiências transatas que eu tive a oportunidade de percorrer. Nós temos, então, se nossos filhos e nós somos espíritos reencarnados, que trazemos tendências de vidas passadas, e essas tendências, elas tanto podem ser tendências positivas quanto tendências negativas, nós renascemos com determinadas necessidades evolutivas. Então, para que a gente encarna? Todos nós. A gente encarna para evoluir, a gente encarna para progredir. E cada um de nós vai ter necessidades evolutivas próprias, que têm a ver com essa nossa história, que a gente não lembra. E essas necessidades, elas vão aparecendo na vida da gente através das nossas provas e das nossas expiações. Qual a diferença entre provas e expiações? A expiação ela é obrigatória, ela é sempre o resgate de alguma infração que nós fizemos à lei. Então, se eu tirei a vida de alguém, eu vou ter que resgatar isso. Isso é obrigatório, não é uma escolha. Porque se a sementeira é livre, a colheita será sempre obrigatória. A expiação, então, ela vem como uma forma de reação da própria lei divina, e isso é automático, aquilo que nós fizemos
de infração à lei no passado. E as provas são todas as experiências necessárias para que a gente cresça em virtudes, em experiência, em inteligência, que a gente desenvolva, como gostava de dizer o mestre, os nossos talentos, que nós fomos aquinhoados pelo nosso Pai Maior. Então, os filhos são espíritos reencarnados que têm tendências de vida passada, boas e ruins, e que nascem com necessidades evolutivas particulares, com necessidades evolutivas próprias. Por que nascem no nosso lar? Por que nascem nossos filhos? Porque estão ligados a nós por laços ou de afinidade ou de reajuste. Então, aqui começa, de fato, uma ideia muito importante nessa visão do ser humano, que lança luz a determinados fenômenos que a maioria das pessoas muitas vezes não consegue entender. E eu exemplifico. Pais e filhos que se odeiam, que sentem desconforto em relação uns aos outros, filhos problemáticos, filhos deficientes, pais problemáticos. Esses fenômenos que acontecem nos núcleos familiares, eles têm uma razão de ser. E essa razão de ser, se não está na vida atual, é explicada exatamente por essas ideias que estão sendo elencadas, que estão sendo colocadas ali. Se nós recebemos um filho, por exemplo, que traz alguma deficiência severa, é porque essa experiência para aquela criança é uma necessidade evolutiva, seja como prova, seja como expiação. Não nos cabe querer saber aqui o que é. O importante é a gente saber que existe ali um processo de justiça, porque Deus, nosso Pai, não faria ninguém sofrer, nem pais nem filhos, sem nenhuma razão de ser. Então, se o nosso filho nasce com algum problema muito grave, alguma deficiência, é porque isso é uma necessidade evolutiva, seja como prova, seja como expiação, tanto para os filhos que nascem com essa deficiência, quanto para os pais. E por que nasceram conosco? Porque estão ligados a nós por esses laços ou de afinidade ou de reajuste. É muito bonito a gente ver nos livros de André Luiz esses encontros antes da encarnação, como que os espíritos lá do outro lado combinam. Olha, eu vou na frente, é bacana isso, né? Olha, nós vamos reencarnar na frente, depois de tantos anos vocês serão recebidos como filhos e filhas, a gente sabe que vocês vão ter essa ou aquela necessidade, a gente sabe antes. É porque a gente esquece, em função do esquecimento do passado, que é necessário. Mas esse contexto todo, muitas vezes doloroso, difícil, ele foi acertado antes de nós voltarmos, muito antes até de nós termos os nossos filhos. E isso acontece em função desses laços de afinidade ou reajuste. Deus não joga dados, como já gostava de dizer Einstein. Deus não joga dados sobre o universo. Isso não é um jogo, não é nada aleatório. Isso não se dá porque acontece simplesmente. Ou, como alguns gostam de usar a palavra, a vida é um absurdo e o absurdo não tem que ter necessariamente uma explicação. Para nós tem. Nós que somos espíritas. Então, essa é a antropologia espírita. O que é uma antropologia espírita? É uma visão espírita do ser humano. E qual é a função, então, desse espírito que renasce ligado a nós pelos laços da afinidade ou de reajuste, com essas necessidades evolutivas e com essas tendências? Qual é a função dele nascer tão frágil? Que a gente sabe que a infância humana ela é, dentre todos os animais, a mais longa, e aqui existe maior dependência entre as gerações. E os espíritos nos explicam que a infância, então, tem uma função. Emmanuel, principalmente, eu já vou mostrar para vocês uns trechinhos dessa mensagem, que é muito boa. Ele lembra que até os 7 anos, quando de fato se completa ali a ligação do espírito com o corpo, é uma fase que ele diz que o espírito está sob uma hipnose branda, em que essas tendências elas ficam abrandadas, elas ainda não ressurgiram em sua plenitude. Então, os pais têm ali, naquela janela até 7 anos, 3.000 dias para educar, o que é interessante que ele coloca até em números mesmo, não em anos, em dias. São cerca de 3.000 dias para educar,
quando aquele espírito, então, ele é mais acessível às novidades, às instruções, aos exemplos que nós, como pais, pretendemos colocar para eles. Essa mensagem está no livro Religião dos Espíritos, no capítulo 45. Curiosamente, é uma mensagem sobre esquecimento do passado, e não sobre filhos e pais. E eu destaquei alguns trechinhos. Ele diz assim: encetando, quer dizer, iniciando uma nova existência corpórea, a criatura recebe implementos cerebrais completamente novos, porque nós vamos ter uma personalidade nova, uma vida nova. Há uma prostração psíquica nos primeiros 7 anos de tenra instrumentalização dos encarnados. Temos, assim, mais ou menos 3.000 dias de sono induzido ou hipnose terapêutica, para que se alivie a mente na direção de novas conquistas. Então, percebam, porque no futuro, numa humanidade regenerada, antes das pessoas pensarem em ter filhos, elas vão se matricular em preparações para ter acesso a esse conhecimento e para entender que ainda no início da jornada humana estão ali os momentos decisivos, muitas vezes, para a formação da nossa personalidade atual. Tudo que a gente faz ou deixa de fazer até 7 anos vai impactar seriamente no futuro desse espírito encarnado. E a maioria das pessoas não se dá conta disso porque não tem esse conhecimento. Eu sou pedagoga, além de psicóloga, e com muita alegria eu percebo hoje que isso que Emmanuel já falava nos idos lá da década de 70, que esse livro é por aí, imagino, década de 60, 70, ele já falava uma coisa que hoje na área da educação já se descobriu dentro das ciências da educação, só que se coloca, inclusive, até 6 anos, mais ou menos, que é a época da educação infantil, como sendo a mais importante, a mais fundamental para o desenvolvimento cognitivo, afetivo da pessoa humana, é até mais ou menos essa idade. E Emmanuel já falava isso já há muito mais tempo do que as ciências da educação. Bom, se a gente já tem no Espiritismo uma visão antropológica, uma visão de ser humano, e se a gente sabe que esse espírito e todos nós encarnamos para progredir, e esse processo de evolução se dá através da educação, qual é a visão que o Espiritismo tem do processo educativo? Como se dá isso? O que é educar o espírito, esse espírito que vem reencarnado? Porque aos pais não cabe dar a instrução, isso acontece na escola, principalmente, embora a escola, claro, faça também, as boas escolas, todo um trabalho na parte psicossocial, das emoções, do relacionamento. Mas aos pais cabe um outro tipo de educação, que Kardec e os espíritos vão explicar muito bem. Primeiro, cumpre lembrar que nós espíritas, então, temos uma visão holística, uma visão integral dessa criança. A gente vê essa criança em seu aspecto físico, em seu aspecto cognitivo, a sua inteligência, a sua memória, suas capacidades cognitivas, o desenvolvimento psicossocial e também, principalmente, o desenvolvimento espiritual, porque aquele ser é um espírito. Então, mesmo que a gente considere, vamos imaginar, olha aqui a seguinte situação, mesmo que o nosso filho ou nossa filha tenham, por exemplo, uma paralisia cerebral e fiquem seriamente comprometidos intelectualmente, psicossocialmente, fisicamente, nós que somos espíritas sabemos que ali o espírito está atento e que a gente pode conversar com esse espírito durante o sono dele, que a gente pode conversar com ele, que de alguma maneira aquilo que a gente fala chega àquele espírito que está ali preso sem poder se comunicar no corpo. Então, essa visão integral, ela faz com que a gente veja outras possibilidades onde muitas vezes as pessoas só veem limitação e só veem a deficiência, a gente se abre para outras possibilidades. A educação, então, que o Espiritismo defende e que é colocada pelos espíritos, que é a principal nesse processo de evolução, é a educação moral. E o que eles chamam de educação moral? A arte de formar caracteres, de incutir hábitos. Então, a educação moral é aquela educação que vai nos ajudar a discernir o que é o certo e o que é o errado,
perante a gente, perante o outro, perante o planeta, perante qualquer coisa. Isso é uma educação moral. E a educação moral, ela se baseia nessa formação de hábitos, na formação de nosso caráter, na formação e no desenvolvimento das nossas virtudes, no trabalho com as nossas deficiências e as nossas imperfeições, com essas tendências negativas que a gente traz. E os espíritos dizem que essa arte da educação moral exige muito tato, muita experiência e profunda observação. Então, veja que não é algo aparentemente simples, é algo que os pais têm que ter muita atenção desde os primórdios, desde que a criança é pequenininha, observando como é que essas tendências se manifestam, fazendo intervenções no sentido de melhorar as virtudes e diminuir, ao mesmo tempo, aquela outra polaridade negativa que aquele indivíduo que renasce tem. E é algo que os pais têm que fazer diariamente. Quem é pai e mãe aqui sabe que a gente, quando os filhos são pequenos, a gente fala assim, mas eu já falei 100 vezes. É exatamente isso, a gente tem que falar, às vezes, 100 vezes, 200 vezes a mesma coisa, até que que isso se transforme, aquilo que a gente está falando, aquilo que a gente está ensinando, se transforme num hábito nos nossos filhos. Veja esse exemplo inicial que eu dei. Esse pai, infelizmente, na visão espírita, ele, por uma série de questões, que não cabe a gente entrar em análise, porque não nos cabe julgar as pessoas, e sim constatar os fatos e aprender com eles. Onde é que esse pai está deixando a desejar? Me parece que desde sempre. Na educação moral. E ele acredita que o filho, por ser filho, por ter um laço de sangue, ele está isento de fazer o que é certo, unicamente porque é meu filho. Então, o Espiritismo mostra para a gente que não, que nós temos uma responsabilidade grande na educação moral. Então, o que vai ser cobrado da gente, mais do que tudo, claro que a instrução conta, colocar na escola é obrigatório, inclusive em termos legais, porque no passado muitos pais não conseguiam enxergar a importância da instrução, então isso se tornou obrigatório para que nenhuma criança fique sem escola, sem educação formal, mas do ponto de vista espiritual, é a educação moral que vai ser aí decisiva em termos de progresso do indivíduo. Essa aprendizagem, então, ela se realiza de várias maneiras, a aprendizagem e a educação moral. Ela se realiza quando a gente senta com a criança, ou com o nosso filho jovem, ou com o nosso filho adulto, e conversa, né? Então, conversa e outra pessoa ouve, e a pessoa argumenta, e a gente dialoga, e assim vai. Mas a criança aprende também não só ouvindo, a criança aprende observando os adultos e fazendo. E isso costuma ser ignorado. E qual é a dificuldade da gente ignorar isso? É aquele clássico, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Então, muitas vezes, os pais são ambíguos, eles dão para os filhos uma informação através da fala, da palavra, da instrução verbal, mas eles fazem outra coisa. E os filhos estão olhando, porque eles observam, e a gente aprende pela observação, porque a gente imita o comportamento dos outros também, dos mais velhos. E isso é muito sério, porque às vezes a gente fala para o filho da gente que ele não pode mentir, que mentir é uma coisa errada, que quando a gente mente para a pessoa, a gente está traindo a confiança dela. Mas se logo depois de ouvir isso, o nosso filho e a nossa filha observa a gente mentindo para alguém no telefone, ou mentindo para alguém ao vivo e a cores, ela vai observar que a gente está mentindo e a observação do comportamento ela vai se sobrepor à instrução oral, à instrução verbal, porque o poder da observação, ele tem da imagem, daquela imagem em movimento do pai ou da mãe fazendo aquilo, vai ser mais importante do que a informação verbal. E quando a gente fala de aprendizagem fazendo, é algo que tem sido muito discutido, por exemplo, na evangelização. O processo de educação moral na evangelização, tanto quanto no lar, tem que haver um equilíbrio entre o falar e o fazer. Porque quando eu digo assim, que a caridade é importante, eu explico o que é caridade, mas eu não pego meu filho e minha filha todo aniversário, todo Natal, todo Dia das Crianças,
diante dos brinquedos e digo assim, bom, chegou o momento, vamos compartilhar aquilo que a gente não brinca mais com as crianças que não têm condição, vamos levar para o orfanato. Isso é o fazer. Então, a criança, ela ouve falar da caridade, ela observa os pais fazendo caridade, mas ela faz a caridade também, porque aí ela vai ter a aprendizagem completa. Então, é muito importante nós estarmos atentos a isso, que a educação moral, se ela ficar só verbal, aquilo muitas vezes se perde. Vou dar um exemplo para vocês muito comum. As escolas, por exemplo, fazem toda uma educação em relação ao meio ambiente. Por exemplo, de coisas básicas, não se joga lixo no chão. Se a gente tem um cachorro, um pet, e ele faz necessidade na rua, a gente tem que ir lá e catar também aquela necessidade, porque não pode deixar lá no chão, por N razões. E todo mundo sabe disso, todo mundo ouviu isso, mas é comum a gente ver jovens, crianças e adultos jogando lixo no chão, passeando com o cachorro sem tirar a caca que fica ali no chão. Então, aquele conhecimento fica num plano superficial, apenas de ter ouvido e de saber repetir. Mas como a pessoa não observou ninguém fazendo certo muitas vezes e não aprendeu a fazer além do ouvir, aquela informação acaba se perdendo. Houve uma época, quando os meus filhos eram pequenos, que eu morava em Teresópolis, nós começamos a fazer na mocidade, que a gente coordenava, meu ex-marido principalmente, nós começamos a visitar um orfanato. E os nossos filhos, então, pequenos, iam conosco. A minha filha, na época mais velha, devia ter em torno de 8 aninhos, o do meio tinha uns 4, eu ainda não tinha caçula. E eles iam conosco, a gente passava uma tarde brincando com as crianças, fazendo joguinhos, fazendo teatro, dando lanche, levávamos bolo no aniversário. E na época a gente era muito criticado. Vejam vocês, gente, a visão das pessoas. Nossos amigos que não eram espíritas e alguns amigos espíritas criticavam a gente dizendo que a gente não tinha. Olhem só o que a gente ouvia. Vocês não têm o direito de expor os filhos de vocês a esse nível de sofrimento. Coitados dos filhos de vocês que têm que lidar com o sofrimento e ver essas crianças abandonadas. E a gente não conseguia entender qual era o ponto, porque para nós era o contrário, para nós a gente estava dando uma oportunidade de nossos filhos conhecerem uma realidade radicalmente diferente da deles, e isso traz em si uma série de ensinamentos. Nós estávamos dando oportunidade de nossos filhos confraternizarem com crianças desconhecidas, entendendo que todos somos irmãos, todos temos que aprender a nos relacionar uns com os outros, e ainda doar da alegria deles, brincando com essas crianças, conversando. E aí, imagina se os meus amigos que falavam isso soubessem que um dia eu esqueci esse meu filho mais novo no orfanato. Vocês acreditam nisso? A gente esqueceu, porque nós íamos em muitos carros e tinha um amigo nosso que tinha uma picape. E ele adorava picape, o nosso carro era um carro comum, ele adorava. E de vez em quando ele voltava com esse nosso amigo na picape. Houve um dia que a gente estava ali naqueles reunindo as coisas, juntando as bolas, os brinquedos que a gente levava, as coisas do lanche. Ah, cadê o Luiz? Cadê o Luiz? Ah, acho que foi com o Andrezão, que era esse amigo que tinha picape. Aí eu relaxei, tá. Eu entrei dentro do carro com meu então marido, né, minha filha mais velha, e fomos. Quando a gente estava na estrada, porque esse orfanato ficava na zona rural de Teresópolis, eu vi pelo retrovisor que o carro desse nosso amigo, a picape, vinha. Aí eu falei assim para o meu ex-marido, reduz que eu quero dar tchau para o Luiz. Aí, quando esse nosso amigo ultrapassou a gente, que eu olhei para dar tchau para o Luiz, gente, cadê o Luiz? O Luiz não estava no carro desse nosso amigo. Aí eu falei assim, encosta que o Luiz ficou lá no orfanato. Aí ele encostou, nós voltamos, meu coração parecia que ia sair pela boca. Aí nós chegamos lá, o Luiz estava aos prantos, cercado pelas crianças, né? Mas aos prantos. Aí eu cheguei, eu falei assim, poxa, meu filho foi mal, mamãe acabou esquecendo você, mas viu, a gente voltou para te buscar. Aí ele foi, me abraçou muito apertado, chorando. Aí um dos meninos, um dos órfãos, né, virou para mim e falou assim, pois é, tia, a gente estava tentando acalmar o Luiz, e eu até falei para ele assim, não, Luiz, fica calmo, porque se sua mãe não vier, você dorme na minha cama. E aí ele começou a chorar mais ainda. Eu não entendi o que ele estava chorando mais ainda.
Então, assim, foi uma experiência muito interessante, porque deu oportunidade, inclusive, né, de depois a gente conversar sobre isso, no Evangelho no Lar, e trabalhar outras questões, né, envolvendo esse episódio. Mas, na época, eu fiquei imaginando, falei, nossa, se esses meus amigos souberem que aconteceu isso, vão me execrar mais ainda. Mas, então, é fazendo, levando as crianças, tanto da evangelização quanto os nossos filhos, conosco para fazer as coisas. Há uma mensagem muito bonita no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo sobre a caridade, que vai relatando exatamente isso, uma mãe que é acompanhada por uma filha adolescente, vai numa região pobre para levar ajuda e para a filha ir aprendendo como é que se faz. Então, ela vai ensinando ali uma série de coisas para a filha sobre o que é ajudar o próximo, o que é ser caridoso ou fazer a caridade. Então, é muito importante nessa visão do processo educativo que a gente atente para esses diferentes níveis. A responsabilidade dos pais, então, no estabelecimento das bases, ela é muito grande. Tão grande que no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, há um trechinho lá que eu gosto bastante, que diz assim: a cada pai e a cada mãe perguntar a Deus, que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Gente, olhem o poder dessa frase. Que fizeste do filho confiado à vossa guarda? E nós temos que responder. Hoje, se essa pergunta fosse feita para cada um de nós, o que nós responderíamos? Na verdade, cada pai e cada mãe sempre pretende fazer o melhor, sempre dar o melhor de si. Mas é importante que antes da gente fazer a passagem realmente, ou que de tempos em tempos, a gente se pergunte o que a gente está fazendo do filho confiado à nossa guarda, porque os filhos não deixam de ser filhos quando eles crescem. E pode ser que a gente não cometa tantos erros, que errar a gente vai, claro, sempre, porque não somos perfeitos. Então, todo mundo vai cometer erro, pai perfeito, mãe perfeita, não existe. Nem nossos pais, nem nós, nem nossos filhos, quando forem pais, ninguém, porque nós não somos perfeitos. Mas a gente cometendo erros, a gente pode cometer erros não só na infância, na adolescência, mas a gente pode hoje ter filhos adultos e nós podemos estar, por amor, cometendo erros também em relação aos nossos filhos ainda hoje. Então, é importante a gente se perguntar o que a gente está fazendo dos filhos de Deus que foram confiados à nossa guarda. No Evangelho também, no capítulo 5, quando fala da ingratidão dos filhos, há um trechinho também muito forte que diz assim: quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências? Por fraqueza ou indiferença, deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho e do egoísmo e da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e se afligem da falta de deferência com que são tratados e da ingratidão deles. Então, esse trechinho, ele merece que a gente depois do estudo, em algum momento, até no Evangelho no Lar, a gente se debruce na reflexão aprofundada desse trecho, porque vejam quanta coisa tem aqui. Quando eu leio esse trechinho que diz assim, deixaram que nele se desenvolvesse os germes do orgulho, do egoísmo e da tola vaidade, há uma diferença entre a gente dizer para o nosso filho, você é bom, você tem talentos e habilidades, e dizer, você é melhor que todo mundo. Percebe a diferença? Dizer que o nosso filho é bom é importante para que ele desenvolva uma boa autoestima. Agora, dizer para ele que ele é melhor do que todo mundo, isso já coloca o nosso filho no outro patamar de um orgulho extremamente negativo, porque ninguém é melhor do que ninguém em termos espirituais. Então, a gente tem que estar muito atento se a gente não está dentro disso aí, porque muitas vezes a gente se queixa no futuro de coisas que a gente plantou na juventude, né? Quando os nossos filhos eram crianças e jovens, que a gente foi plantando. Outro trechinho muito importante, que também está no mesmo capítulo, no item 9, que eu lembro muito das crianças que nascem com problemas, ou filhos problemáticos, aditos, ou com outros problemas sérios, que diz assim: imperfeita intuição do passado se revela, do qual podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido.
que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mães, e aqui a gente pode falar, pais, abraçai o filho que vos dá desgostos, e dizei convosco mesmas e convosco mesmos, um de nós dois é culpado. Então, para os pais que ainda hoje estão a braços com filhos que lhe trazem uma série de dificuldades e problemas, o que o Evangelho está dizendo aqui? Que existe ali um resgate que tá sendo cumprido de alguma forma, e existe ali uma responsabilidade nossa naquele processo, e uma imperfeita intuição do passado muitas vezes se revela para nós. Então, que a gente procure olhar para aquela experiência, não exatamente como uma experiência punitiva, mas como uma possibilidade de regeneração, como uma oportunidade de harmonização e de equilíbrio diante da lei, diante de nós mesmos e daqueles que convivem conosco. Os dois grandes equívocos que os pais podem cair ao longo da vida de seus filhos estão simbolizados aí, eu acho que é muito óbvio para vocês. A gente sempre tem que ter um equilíbrio em tudo, um meio termo, né? A virtude está no meio, como já diziam os filósofos gregos. Então, a gente vê aí do lado direito a superproteção, e do lado esquerdo, perdão, e do lado direito, a negligência. Então, são os dois grandes equívocos que pais e mães podem cometer na educação dos filhos de qualquer idade, né, ou no relacionamento dos filhos de qualquer idade, e que trarão profundas consequências espirituais e nós seremos responsabilizados por elas indiretamente. Trago outro exemplo, porque exemplos de pais e filhos é o que não falta, principalmente quando a gente tem tanto atendimento já fraterno e já conviveu com tantas pessoas no ambiente religioso. É muito comum a gente observar hoje pais idosos com filhos já adultos que sustentam integralmente os filhos. E aqui eu não estou me referindo a uma situação de desemprego que acometa uma família e os pais auxiliam, não é isso. E vocês, acredito, conhecem casos também. Eu estou falando de casos de adultos jovens que dizem, por exemplo, vou estudar para concurso, e fica 20 anos estudando para concurso sem trabalhar, sendo sustentados pelos pais. E nisso constituem família, os pais sustentam, os pais pagam escola, os pais pagam plano de saúde. Então, é como se os pais, na verdade, que seriam os avós dessa nova família, dessas novas crianças, fossem pais de novo, com as mesmas responsabilidades. Então, isso é uma superproteção. O que a gente tem de mais importante para dar para os nossos filhos, a gente dá até a maioridade, a formação na faculdade, daí para frente é por conta deles. O que cabe a gente, numa emergência, a gente dizer para os filhos, olha, casa e comida você tem. Você não vai passar fome, nem vai te faltar um teto, vem para cá. Se você não estiver dando conta de se sustentar, ou quando muito ajudar numa coisa, ajudar outra. Agora, sustentar filhos adultos eternamente, um dia nós seremos cobrados por isso, companheiros, porque é um equívoco, é o equívoco da superproteção. E há casos tão peculiares, eu me lembro que uma vez uma senhora amiga minha, ela falou assim, não, porque o fulano está estudando porque ele quer tal cargo. Era um advogado, né? E ele queria, não me lembro mais qual concurso que ele queria passar. E aí eu virei para ela ingenuamente, falei assim, poxa, mas tem tanta gente que é formado no direito e quer ser juiz, quer ser promotor, quer ser defensor, mas é difícil passar nesses concursos. Aí o que as pessoas fazem? Fazem muitas vezes um concurso para um nível mais baixo, tipo nível médio, entram no sistema, né, para poder terem um salário, receberem, né, e pararem de ficar dando despesa para os pais. Enquanto isso, continuam estudando e vão fazendo concurso, porque concurso a gente não faz para passar, a gente faz até passar. Por que seu filho não faz isso? Porque ele está esse tempo todo desempregado, só estudando. E ela falou assim para mim, reclamando dos gastos que ela tinha com ele e com a família. E aí ela disse assim, não, mas ele falou para mim que isso não dá não, que onde já se viu ele, um advogado, fazer concurso para nível técnico. Orgulho. Orgulho no pior sentido. E os pais, por amor, vejam a questão aqui mais ou menos de errar por amor, passando pano para essa situação, e esse filho provavelmente vai ficar o resto da vida estudando para concurso, o dia que o pai e a mãe se forem, vai ter que arrumar um jeito
de sobreviver. Então, são equívocos que a gente tem que ter muita atenção, porque até para ajudar em nossos filhos e qualquer pessoa, a gente tem que ter uma sabedoria, para que essa ajuda não se constitua numa muleta eterna, né? Em algo que deveria ser provisório, deveria ser pontual e que acaba se tornando numa situação de vida inteira. E a gente subtrai a esses filhos a oportunidade de crescimento. E a negligência também, que infelizmente a gente vê que é algo que também vem sendo muito comum nos dias de hoje, em parte por causa da correria da própria sociedade, mães e pais trabalhando, quer dizer, a estrutura social colabora para isso, não é só algo que é da alçada do pai e da mãe, porque muitas vezes eles não têm o que fazer, porque ambos precisam trabalhar para sobreviver. E os filhos acabam muitas vezes sendo não negligenciados, mas não porque os pais querem negligenciar, mas porque a vida acaba muitas vezes nos colocando nesse tipo de situação. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que procurar sempre um meio termo. Casos que eu trago aqui para nossa reflexão. No livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 6, a gente tem a família de Antonina. Antonina teve 4 filhos, sendo que ela perdeu um deles, então, há poucos meses, quando os espíritos foram na casa dela, e havia sido abandonada pelo marido, então era uma mãe solo, que ficou com os restantes dos filhos para criar. E os espíritos chegaram e observaram Antonina e os filhos realizando o evangelho no lar. E o trecho que havia caído falava sobre o perdão. Um dos filhos, então, pergunta para a mãe se o perdão se aplica também ao pai, que os abandonou quando eles mais precisavam, e que se não fosse esse abandono, talvez o irmãozinho, que morreu por um agravamento de uma pneumonia, ainda estivesse vivo. Aí o filho pergunta, seria justo esquecer, mamãe, o mal que ele fez para nós? E aí vejam, gente, eu fiquei imaginando desde o primeiro momento que eu li essa passagem, o coração dessa mãe, o sofrimento dela, a tristeza pelo abandono, a sobrecarga material, emocional. E, no entanto, ela respondeu ao filho sem fazer o que a gente chama hoje de alienação parental. É lindo. Leiam esse capítulo novamente para vocês terem acesso ao conteúdo integral. Então, ela responde a esse filho, incluindo esse pai que abandonou a família dentro desse perdão, apesar de tudo que eles estavam passando, e ela incentivando, vejam aqui, ouvir, observar e fazer. E ela incentivando as crianças a que perdoassem, preservando a relação dos filhos com os pais. Deem uma checada lá, que esse caso é muito bonito. Os mensageiros, a gente vai ter também uma outra família. Isabel, mais ou menos 40 anos, viúva de Isidoro, 4 filhas e um filho de 12 anos. As meninas variavam aí, 16, 9, 7 e 5. Os espíritos também chegam no momento do evangelho no lar e reparam que dos filhos, né, dos 5 filhos, o rapaz, que era o único menino, não se revestia de luminosidade. Quando ele foi chamado para o evangelho no lar, ele atendeu ao convite como quem obedece, de má vontade. As meninas foram alegres e tudo, e ele atendeu a mãe, mas como quem obedece. À medida que a reunião se desenvolve, Isabel e as 4 filhas permutam comunhão de vibrações nos comentários das passagens, nas emoções que elas trocam, nos comentários. E o rapaz permanece o tempo todo fechado num círculo de sombras e de quando em quando ele sorria irônico. Em certo momento, o rapaz interpela a mãe de uma forma rebelde e ela responde firme e serenamente, usando sua autoridade. Também outro capítulo que eu convido vocês a olharem lá nos Mensageiros em Detalhe, capítulo 34 a 36, que são 3 capítulos falando sobre a família. E aí reparem aqui aqueles conceitos que a gente viu lá do início, né? Quer dizer, espíritos que a gente recebe por laços ou de afinidade ou de resgate, necessidades evolutivas. Claramente aqui, esse rapazinho não fazia parte daquela família de afinidade espiritual que consistia a mãe e as filhas, mas renasceu naquele meio por necessidades evolutivas, tanto dele quanto da mãe e das filhas. E a Isabel, qual o papel que cumpria ela enquanto ele morar com ela e, na medida do possível,
depois, quando ele for uma pessoa adulta. Ela continuar respondendo firme e serena, usando a autoridade ou autoridade que ela tinha na época enquanto mãe de um menor, e depois, futuramente, como mãe, a autoridade dela, existencial, a autoridade dela como pessoa. Pais e mães desencarnados que ficaram encrencados por superproteção ou por negligência. Ação e reação, capítulo 5. Os espíritos observam um homem desencarnado em extrema revolta com os filhos que ficaram na Terra, adultos, por causa de uma herança. E aí, quando é narrada lá a história, convido também vocês, que não vai dar tempo de eu falar toda a história aqui, o comentário que o mentor faz do livro. Os filhos de nosso amigo que sofre a fixação na usura não receberam dele quaisquer recursos de educação que os habilitassem. Claro que isso não tira a responsabilidade desses filhos, mas confere uma responsabilidade a esse pai, que não soube ensinar os filhos a não serem tão apegados, a não serem tão avarentos, a não serem tão egoístas, e que acabou sendo vítima também dessa falta de orientação moral que ele deixou de dar para os filhos. Em Missionários da Luz, capítulo 12, a gente tem a história de Anacleta, que vai voltar à Terra a fim de operar determinadas retificações, correções no coração materno. Por imprevidência dela, noutro tempo, os 4 filhos que o Senhor lhe confiara caíram desastradamente. Gente, olhem essa situação. Numa existência anterior, ela foi mãe de 4 filhos homens, que ela não soube dar orientação moral, ela passava a mão na cabeça de todos eles para todos os erros, todas as coisas erradas que eles faziam. Com isso, eles acabaram se complicando seriamente em termos espirituais diante da lei de Deus. Ela, quando desencarnou, que se deu conta disso, o que ela ia ter que fazer? Retornar e recebê-los de novo como filho, para ver se dessa vez ela consegue fazer o trabalho que ela não havia conseguido fazer antes. Então, é como disse o Evangelho, nós seríamos cobrados dentro daquilo que a gente fez. Claro que eu gosto muito de um conceito da psicologia, é uma expressão que diz assim: mãe suficientemente boa ou pai suficientemente bom, que nós temos que ser a vida inteira, nós temos que ser mães e pais suficientemente bons. Perfeitos não seremos, nós vamos errar. Mas dentro daquilo que a gente faz, que os nossos erros não sejam de cunho moral, de falta de orientação ou de permissividade, e que não sejam erros de modo a trazer complicações para os nossos filhos depois que a gente desencarnar, depois que a gente voltar para casa e passar para a verdadeira vida. E aqui eu trago uma frase para terminar minha fala aqui, do livro No Mundo Maior, capítulo 6, que diz assim: somos filhos de Deus em crescimento, seja no campo das forças condensadas, quais os da luta física, seja nas esferas de energias sutis, quais as do plano superior. Os ascendentes que nos presidem os destinos são de origem evolutiva, pura e simples, com indefectível justiça, e seguimos de perto a claridade gloriosa e compassiva do divino amor. Então, nós entendermos essa nossa relação com os nossos filhos e entendendo que existe uma lei e uma ordem evolutiva acima de todos nós e que a nossa ótica deve ser sempre o crescimento, sempre alinhados o máximo possível com essa lei. Lembrando que todos nós que aqui estamos também somos filhos de Deus e como filhos de Deus que nós somos, nós temos a responsabilidade com esse Pai que nos provê de tudo aquilo que nós precisamos e que nós temos, então, que honrar essa assistência que a gente recebe em mínimas coisas que muitas vezes a gente não se dá conta e que a gente deixa até de agradecer no nosso dia a dia. Então, lembrando desse pai e mãe amoroso, porque Kardec, quando conceitua Deus, diz que é a fonte suprema, a causa primária de todas as coisas, mas a gente costuma masculinizar essa fonte suprema, que na nossa relação com essa fonte suprema, nós sejamos esses filhos, esses bons filhos, que procuram atender aquilo que esse pai espera de nós. E o que ele espera de nós?
que nos amemos uns aos outros da melhor forma que nós pudermos, que nós conseguirmos. Que Jesus nos abençoe.